Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Silvio Toni e eu sou treinador profissional de vendas e trabalho com profissionais de vendas que desejam realmente superar o seu resultado, corrigir o seu trabalho e estamos aqui para compartilhar conhecimento. Nós estamos falando sobre a parte que coloca motivos pelos quais as coisas não dão certo. E essa parte ela é muito importante. Por quê? Se nós conseguimos descobrir aquilo que atrapalha, aquele problema que nos derruba e faz com que as vendas caem, se nós conseguimos resolver aquilo rapidamente, imediatamente a venda retoma. Quantas vezes você esteve no auge das suas vendas, vendendo muito bem, tendo sucesso, as coisas estavam dando certo e de repente tudo cai. E não é que cai para o mercado, cai para o mundo, não, cai para você. E você trabalha, trabalha, trabalha e não consegue mais vender como vendia. Quase sempre é um desses pontos que nós estamos falando nesse treinamento, que se você identificar, derrubou a tua venda, mas o legal disso é que se você corrigir aquele ponto, você retoma imediatamente o resultado. Então, vamos começar o dia com o pensamento de lavar a alma, com o pensamento de tirar da nossa atividade coisas que nos derrubam, para que nós possamos ter um dia para lá de produtivo. Continuando, então, um ponto que acontece sempre em vendas, e nós temos, às vezes, dificuldade, até por conta de algum apego que nós criamos, é lidar com as mudanças. As mudanças é algo permanente em vendas. Tem uma fabricante de carros aqui no Brasil chamada Hyundai. E quando ela fabrica o carro, ela faz propagandas maravilhosas falando daquele carro. Dá a impressão que aquele carro é o melhor carro do mundo. Mas, quando eles lançam uma nova propaganda, uma nova linha, dá a sensação que o anterior não era bom de verdade ou agora está traindo a qualidade do anterior. E isso acontece em qualquer setor, acontece nos planos de saúde, que é o setor que nós trabalhamos. Olha, nós vamos vestir a camisa desse plano de saúde, nós vamos pintar a parede do escritório das cores daquele plano de saúde. E, de repente, aquela empresa é vendida, é comprada, fecha, quebra. E aí nós entramos num processo de frustração muito grande e aquilo atrapalha, porque nós criamos um apego inadequado e nós precisamos estar abertos à mudança. Bom, se aquela empresa quebrou, ela fez o papel dela. As empresas quebram. Então, qual é agora a empresa que vai atender os clientes que compraram o produto daquela operadora? Se trocou o carro da Hyundai e eu vendo carros da Hyundai, poxa, que bom que eu fiz vários clientes daquele outro carro. Mas agora eu vou ligar para eles e falar, olha, você fez um ótimo negócio, mas a Hyundai lançou agora um novo carro e quando você for trocar o seu carro, se você quiser trocar daqui a um ano, nós vamos recomprar o seu carro pelo valor da tabela FIPE e você vai ter em seguida esse modelo novo. Se eu estou aberto à mudança, a mudança se torna um fator positivo para o meu trabalho e eu vendo mais ainda. Porém, se por algum motivo eu crio um apego exagerado com uma empresa ou algum produto, e aquilo muda, aquilo me afeta demais e eu nem percebo. Dificuldade a mudanças é um item que precisa ser superado. Um outro item muito comum na nossa área é uma certa dificuldade em seguir regras. Teve um vendedor que ele queria tirar vantagem de tudo. Gente, regra foi feita para ser seguida. Se você trabalha no supermercado e o leite ninho custa R$10, é porque ele tem que ser vendido a R$10. Se a promoção baixou para 7 até amanhã, é até amanhã, não é depois de amanhã. Tem motivos, as empresas têm motivos para fazer as coisas como elas são. Existem regras e elas precisam ser seguidas. É que na nossa atuação comercial nós precisamos ter jogo de cintura. Na negociação, se tem uma fila de plantão de vendas, nós vamos seguir a fila, não adianta a gente querer furar a fila. Então, se você tem uma dificuldade de seguir regras, eu vou te dar um conselho que pode ser muito útil. Pense o seguinte, por que será que alguém ou um grupo de profissionais
determinou que aquelas regras fossem feitas daquela maneira? O que aquela regra me ajuda? Se você olhar para regras com esse olhar, ao invés de te atrapalhar, elas passarão a te ajudar, tá ok? Vamos falar. Você não consegue conviver com os outros. É um problema, tá? É um problema não só em vendas, é um problema familiar, é um problema social. A área de vendas, ela é uma área que ela foca naquela pessoa que tem capacidade comercial. Mas se você não consegue lidar bem com o outro, pensa comigo, você tem um problema a resolver, porque o cliente é uma outra pessoa. E cada cliente tem um temperamento. Cada chefe é outra pessoa, cada chefe tem um temperamento. O colega do lado, o teu concorrente, a empresa que você representa, são feitas por pessoas. E pessoas são diferentes. Nós precisamos respeitar as diferenças e não atropelar o outro. E esse desrespeito do outro, ele nos transforma em pessoas horríveis. E isso derruba o processo de vendas sem que a gente perceba. Um sintoma que é comum quando nós estamos agindo assim é quando nós achamos e começamos a achar que os outros são ruins, os outros são piores, os outros não fazem as coisas direita. Então, quando essa forma de ver o outro começa a entrar no nosso dia a dia, é porque nós estamos desrespeitando o outro. Isso é péssimo, tá? E isso derruba as vendas, derruba relacionamento. Se você é uma liderança em vendas, estraga a equipe, porque a equipe passa a sentir uma aversão à sua pessoa. Procura corrigir isso enquanto é tempo, tá? Existe um outro item que ele está relacionado à nossa infantilidade, que é a ganância. Não estou dizendo para você não ter metas altas. Isso é ter vontade de crescer, é ter uma ambição sadia, mas ganância é quando você quer tudo para você. E até na relação com o cliente acontece isso quando você não quer entender o que ele precisa, entender a forma que ele pode pagar, você quer tudo do seu jeito. Então, quando esse problema infantil renasce na gente, e a gente nem percebe quando isso acontece, a nossa venda cai imediatamente. E a gente ainda fica procurando quem foi o culpado pela nossa queda. Não foi o outro, foi a gente mesmo. Bom, durante o processo de vendas, nós sempre fazemos promessas. Nós prometemos atender o cliente depois, prometemos entregar o material, prometemos um início de vigência de contrato, assume compromissos, como político durante campanha, tá? Porque nós estamos todos os dias em campanha com várias pessoas. Só que para o cliente, aquela nossa promessa é como se fosse a única promessa que ele recebeu da empresa que você vendeu, da qual naquele momento você representa a empresa, você é a empresa para aquele cliente. E quando você não cumpre a promessa que você fez, você cria um descrédito. E quando você cria um descrédito, você pode ter certeza, esse cliente vai falar mal de você para muita gente. Você vai queimando o seu nome no mercado. E isso é muito ruim, ok? Se um dia você começar a ficar com a orelha quente, tente lembrar, será que eu estou cumprindo as minhas promessas? E se você não está cumprindo o que prometeu, pega rapidamente a sua agenda e olha, peraí, eu prometi visitar esse cliente, eu não fui no mês passado. Vá esse mês. Peça desculpas ao cliente por não ter ido no mês passado, assuma a sua culpa e passe a cumprir a promessa. Se tornar um profissional de vendas que cumpre a palavra é o maior ganho que você pode ter nesse momento. Porque se você é um vendedor que não cumpre suas promessas, as suas vendas caem. E esse é o grande prejuízo que você já pode estar tendo. Ponto que nós já falamos muito sobre isso, é assim, vendas é um trabalho árduo e o pós-vendas é o que de fato transforma a nossa atividade numa atividade
lucrativa, em qualquer segmento. Ligue para aquele cliente e dê satisfação, pergunte se ele está feliz, pergunte se ele está tendo um atendimento. E um ponto que derruba as nossas vendas é quando nós começamos a ficar cansados dos clientes e nós deixamos de manter relacionamentos duradouros. Nós nos afastamos das pessoas. Quando nós nos afastamos das pessoas que nós já temos contato, sem perceber, nós também nos afastamos das novas pessoas, porque nós nos afastamos até de nós mesmos. Nós passamos a ir para um cantinho do nada, e lá naquele cantinho do nada que não tem ninguém para comprar. E aí a venda cai. Ele teve sorte, mas sorte em vendas, ela é o encontro do preparo com a oportunidade, ou seja, eu realmente me preparei para fazer aquela venda e providenciei uma oportunidade, busquei um cliente. Esse encontro do cliente com o produto é a sorte do profissional de vendas. Por isso que vendas não é uma loteria. A construção do preparo demanda tempo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e clicar no sininho para receber as notificações. Eu preciso estar preparado. O preparo exige tempo. E a prospecção para encontro de novos clientes também exige tempo. Eu tive um vendedor que trabalhou comigo e ele veio trabalhar com 18 anos de idade. E ele tinha um objetivo, que era juntar o primeiro R$ 1.000.000 dele, e rápido. Porque ele veio de uma família rica, mas o pai falou para ele, você tem que aprender a andar com as suas pernas. Você não pode ser um cara acomodado que vai depender do que eu construí, porque eu também lutei muito pelo que eu construí. E aquele rapaz, aquele profissional de vendas, veio trabalhar como vendedor. Como ele queria alcançar o primeiro milhão, ele participava de todas as reuniões, todos os treinamentos, e ele fazia ligações até o último minuto. Era interessante que aqueles vendedores que não tinham um objetivo como o dele, sonhavam em pagar aluguel, sonhavam em comer, ou sonhavam com coisas pequenas, quando dava 4h30, 5 horas, já tinham feito o seu trabalho, já entrava num ritmo mais devagar, mas como a meta dele, pessoal, era muito alta com relação aos outros, ele trabalhava até às 6 horas em ponto, que é quando o nosso escritório fechava. Se faltava 1 minuto para 6, ele ainda fazia uma última ligação. Então, se nós, de repente, deixamos de fazer o trabalho duro, se nós ficamos com o corpo mole, ao final do dia nós deixamos de fazer 5, 10 contatos. E às vezes eram aqueles contatos que nós deixamos de fazer que salvaria a venda daquele dia. Então, o deixar de fazer um trabalho duro, gente, pode ter certeza, derruba as vendas. Uma pergunta, que hora que você começa a trabalhar? Que hora que você para de trabalhar? Eu não estou dizendo se você fica atendendo uma ligação ou outra até 9 da noite, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de trabalhar para valer. Se a sua esposa, seu marido perguntar, você fala, estou trabalhando. Até que horas você está trabalhando? Até que horas que você está praticando a tua função? Até que horas? Então, você está trabalhando duro ou não? Porque se você não está levando a sério o teu trabalho, se você não está disposto a cansar, a ficar com a orelha quente de tanto ligar, se você não tem essa disposição, pode reparar que você não está no melhor momento das suas vendas. E não adianta procurar culpado. Você olha para a sua gerente, para o seu gerente, para a sua empresa, para o mercado, procurando quem é o culpado. Ah, o culpado é o presidente da República. Não é. Então, corrija esse erro com rapidez. Bom, eu sei que está ficando longo, mas é que se nós identificarmos o problema, a gente consegue chegar mais rápido. Humildade, canja de galinha, não faz mal para ninguém, né, gente? Existe uma falha muito comum que ressurge, às vezes, do nada, e quando ela ressurge, nós perdemos realmente a capacidade de corrigir, que é quando nós achamos sempre que o outro é o culpado pelos meus problemas. O cliente faz perguntas demais. O culpado é o cliente? Claro que não, ele está comprando. Ele tem o direito de saber qual é o produto que você está vendendo.
O culpado é você que não aprendeu o produto direito e agora não consegue responder. Então, pare de culpar os outros se for isso que você está fazendo. Porque pode ter certeza, quando nós culpamos os outros, nós perdemos 100% a capacidade de corrigir os nossos erros. Somente quando nós trazemos a responsabilidade para nós, nós conseguimos resolver os problemas. Um outro problema, aliás, eu acho que esse que eu vou falar é o mais comum que eu conheço em vendas, que é a falta de persistência. Mesmo com todo esse tempo de vendas, mesmo com tantos cursos, eu não consegui até hoje entender por que isso acontece. Então, uma vez eu vi um vendedor, um ótimo vendedor, o nome dele é Ricardo. Ele estava perto do bebedouro, andando em círculos. Eu perguntei para o Ricardo, Ricardo, você está andando em círculos? Você está com algum problema? Ele falou, não, deixa eu pensar, não me enche o saco. Eu falei, nossa, Ricardo, o que aconteceu? Ele falou, não, eu preciso vender e eu não estou vendendo. Aí eu perguntei para ele assim, falei, Ricardo, você já ganhou muitos troféus, você já foi muitas vezes primeiro colocado de vendas. Como é que você fazia para vender? Ah, eu pegava uma lista e eu ligava sem parar, porque eu sou bom no telefone, e marcava visitas, e eu ia nas visitas e fechava, e fazia isso o dia inteiro. Eu falei, por que você parou de fazer isso? Ele respondeu, não sei. Eu falei, por que você não volta a fazer aquilo que dá certo? Ele falou, é mesmo. Então, a falta de persistência, geralmente, é a falta de continuar aquilo que dá certo. O que está dando certo na sua área profissional? Ah, dá certo quando eu foco num produto, quando eu falo dele com energia e quando eu gasto um bom tempo em visitas. Volte a fazer o que dá certo. Olhe para si mesmo. Os momentos que você mais vendeu, o que foi que você fez? Ah, eu deixei o negativismo de lado e dei um voto de confiança para aquilo que o meu gerente falava e aí a minha venda subiu. Por que você passou a desconfiar do seu gerente? Volta a confiar de novo. Se você começa um trabalho bom e para, você não se destaca. Um último ponto é você fracassa em manter uma atitude positiva. Uma atitude positiva é quando você se determina a fazer aquilo que você está fazendo dar certo. Para aquilo que você está fazendo dar certo, você precisa acreditar no produto que você vende, o que ele é, para que serve, para quem serve. Acredite na empresa, quanta gente que trabalha para produzir aquilo ou aquele serviço, como é o nosso caso, o plano de saúde. Você visita uma empresa de plano de saúde e você vai falar, puxa, lá trabalham 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Todas aquelas pessoas estão trabalhando para disponibilizar o serviço que você vende. Tem muito valor. Acredite na empresa que você trabalha. Eu trabalho na casa do corretor. Eu tenho que acreditar na casa do corretor. Se você trabalha numa outra corretora, você tem que acreditar na empresa que você trabalha. A partir do momento que você deixa de acreditar na empresa que você trabalha, seja ela qual for, a sua venda despenca. E depois, o mais importante também, acredite no cliente. E depois, acredite em você mesmo. Não deixe de acreditar em você, porque você é o profissional de vendas. Mas se você deixa de estabelecer uma atitude de confiança, você vai perder muitas vendas. O autor ilustrou esse tema com essa figura que eu vou tentar mostrar para você aqui, que é quando acontece uma conversa entre um gerente e aí ela pergunta, por que você não conseguiu trazer baldes de dinheiro para a empresa? E a resposta, porque até hoje ninguém me deu um balde. Então, a desculpa, ela é característica do profissional que está vivendo um momento de fracasso. Procure aplicar isso rápido para que você possa voltar para o auge do seu profissionalismo, para que você possa ainda hoje ter um excelente dia de vendas. Um beijo no coração, sucesso e convide novos colegas de vendas a participarem do nosso vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.